Olá, amigos! Estamos aqui novamente apresentando mais uma história que esperamos seja do agrado de vocês. A nossa intenção é levar a distração, reflexão e orientação sobre o comportamento cotidiano que às vezes adotamos sem perceber. Se gostarem, inscrevam-se em nosso canal do YouTube, onde vão encontrar muitas outras histórias. Eu agradeço aos amigos por todas as visualizações. Cliquem em gostei e façam seus comentários. Obrigada! Vamos ver agora o sumiço dos objetos. Nossa história de hoje chama-se O Sumiço dos Objetos. O moleque vivia se escondendo pela casa, sempre rindo muito e achando graça, toda vez que aprontava aquilo que chamava de suas travessuras. Acreditava que sua figura alta, magra e muito pretinho era o que facilitava para que ninguém desse por sua presença. Sumia com documentos, mudava objetos de lugares na casa e ficava escondido, observando as pessoas, procurando pelas coisas, e suas irritações o divertiam, pois um acusava ao outro pela falta de responsabilidade e de memória. Não sabia o porquê de habitar aquele lar, pois não conhecia ninguém lá. Porém, algo ali o atraía e ao mesmo tempo o divertia. Principalmente quando a empregada da casa, Dona Nina, era responsabilizada pela perda de documentos importantes, e isso a conservava constantemente aborrecida e fazendo com que ele se sentisse muito esperto diante do desafio. Todos na família culpavam a pobre da Nina. Também pudera. O casal saía para trabalhar e deixava os dois filhos em idade escolar aos cuidados dela. Era de absoluta confiança, porém agora havia começado a perder documentos e a não encontrar objetos nos mesmos lugares onde lembrava-se de haver colocado, como nunca havia acontecido antes. Agora, com frequência, não conseguia achar mais nada. Os objetos mudavam de lugar sem que ela os visse. A família já estava começando a se preocuparem e a imaginarem se ela não estaria com algum transtorno mental. Preocupada, Dona Nina se aborrecia e amofinava tanto pela certeza de onde havia colocado os objetos, e quanto maior o aborrecimento dela e dos demais, maior também eram os motivos para que o moleque se divertisse e se preparasse para novas investidas. Vivia se escondendo pela casa e acreditava que ninguém poderia vê-lo e descobrir suas extrapolias. Até que um dia foi cercado por dois jovens que o convidaram a acompanhá-lo. "O que é isso?" sobressaltou-se o moleque. "Vocês conseguem ver-me?" perguntou admirado. "Sim", respondeu um deles com ternura na voz e um sorriso nos lábios. "E temos acompanhado todas suas travessuras, escondendo documentos e objetos da casa para a pobre da Nina, para que ela se sinta enlouquecer. Mas não tema, nada de mal vai lhe acontecer. Você só precisa nos acompanhar e será um local muito melhor que este." Sem conseguir resistir ao chamamento, ele os acompanhou, desconfiado, prevenido e de má vontade. Percebeu quando entraram em um centro espírita e foi levado para perto de uma cadeira onde Dona Nina encontrava-se sentada, tendo à sua frente, sentada ante uma mesinha, uma senhora de aspecto agradável que a ouvia atenciosamente. Tratava-se de uma das entrevistadoras daquele local. Estamos apresentando O Sumiço dos Objetos.
O moleque ouviu Dona Nina relatando seus aborrecimentos e não pôde deixar de sorrir e sentir-se vitorioso. As coisas lá em casa estão sumindo. A patroa pensa que estou enlouquecendo, mas eu sei que não. E baixando a voz continuou: eles lá não acreditam nisso, mas eu sei que se trata de alma do outro mundo. Eu sinto que tem alma penada lá, explicava ela muito excitada. O moleque, que acompanhava toda a conversa, divertiu-se mais ainda e refletiu: eu? Alma penada? Tem graça. Como é sua reação diante do sumiço dos objetos? Perguntou a senhora. Nina respondeu que sentia muito nervoso e contrariedade, e todos ficavam culpando-se uns aos outros. Pois deve procurar manter a calma toda vez que não encontrar algo e fazer uma oração para que os bons amigos espirituais possam ajudá-la a encontrar, falou a senhora com voz suave. Dona Nina foi aconselhada pela doce senhora que a ouvia a beber da água fluidificada que havia no local e a fazer orações diárias, acompanhada da leitura de um trecho do Evangelho, e ao tratamento espiritual que havia na casa, acompanhado dos passes uma vez por semana. A empregada retirou-se e o moleque, sempre acompanhado dos dois jovens que irradiavam amor e o trouxeram até ali, foi levado a uma sala contígua, onde um grupo de pessoas estavam reunidas em oração, e viu-se falando através de uma médium que lhe captava os pensamentos. O pretinho aqui é muito esperto, ninguém consegue me ver, sou ágil. Por que você ficou naquela casa? Perguntou-lhe a orientadora do grupo. Escondo as coisas só por brincadeira e me divirto quando ela se aborrece tanto. Antes de ir para essa casa, onde você vivia? Tornou a perguntar. As lembranças eram confusas e ele demorou-se um pouco para responder. Eu vivia nas ruas, lembrou-se por fim. Fazia o quê? Novamente aquela voz inquisidora. Um largo sorriso e veio a resposta. Sempre fui muito esperto, orgulhou-se. Praticava roubos e fugia. Ninguém conseguia me pegar. E repetia já rindo abertamente. Sou muito esperto. Realmente, você sempre foi muito esperto, concordou a senhora. Mas no momento, escondendo os objetos da casa, você não percebe que está atrapalhando os serviços da pobre mulher? E que essa perturbação pode causar-lhe a perda do emprego e que ela necessita dele para levar o pão à sua família, para que seus próprios filhos não acabem indo morar na rua como você foi um dia? E ainda, você está utilizando o ectoplasma doado pela própria senhora para fazer os objetos sumirem. Ele refletiu um pouco e sentiu necessidade de se desculpar. É a maneira como ela se aborrece e leva tudo a sério que me desafia e me diverte. Por instantes, fez-se o silêncio na casa, todos compenetrados em oração, procurando orientação espiritual. Como foi que você morreu? Perguntou-lhe sem rodeios a senhora. Estamos apresentando o sumiço dos objetos. Como foi que você morreu? Perguntou sem rodeios a senhora orientadora. Novo silêncio. Um turbilhão de pensamentos tomou conta dele, que perguntava-se perplexo. Morri? Mas estava com o mesmo corpo. Diante do choque não conseguia raciocinar.
Olhou para os 2 jovens que o acompanhavam, como a perguntar se aquilo era verdade. E o sorriso complacente deles, balançando afirmativamente as cabeças, respondiam: sim, você morreu. Esse não é mais seu corpo físico, mas sim o envoltório dele, seu perispírito. Por isso ninguém ouvia naquela casa. E de repente, as imagens das lembranças vieram em seu socorro. Era noite e garoava. Ele estava correndo, pois fugia após um furto. E ao atravessar a rua movimentada, um carro não conseguiu desviar-se dele e abateu-se sobre seu corpo. Por ser noite, e o motorista não conseguiu distinguir seu corpo preto a tempo. Eu morri, constatou ele, apagando o sorriso pela primeira vez. Não sou tão esperto assim, constatou. Você vivia perigosamente, arriscando a sua vida, confirmou ela. Mas Deus, que é nosso Pai, todo grandeza e bondade, é igualmente seu Pai também. E lhe dá uma nova oportunidade de aprendizado e elevação moral. Se você aceitar desapegar-se de tudo o que viveu aqui neste plano e acompanhar esses 2 jovens que são socorristas de Jesus, eles o levarão às colônias espirituais, onde poderá rever todo o seu comportamento enquanto esteve neste plano físico e avaliar onde errou, arrepender-se das inconsequências e procurar novas chances para si, praticando a caridade, ajudando as pessoas que necessitarem de você. O moleque olhou para os 2 moços que lhe sorriam bondosamente e refletiu: que mal haverá em acompanhar esses 2 se eles não me oferecem nenhum perigo? Ao contrário das más companhias de quando eu vivia nas ruas. Sim, eu aceito, respondeu sem hesitar. Então, vá com Deus e que se desfaça dessa corrente toda a influência que puder ter ficado. Assim, ele encontrou novos caminhos e sua inconsequência deixou de reinar no lar onde trabalhava Dona Nina, que, reencontrando sua estabilidade mental, nunca mais deixou de recorrer ao Santo Evangelho e às orações. Fim de O Sumiço dos Objetos. Muitos abraços a todos.